Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, vamos prosperar, vamos aprender, vamos evoluir, vamos crescer. Eu vou ver se eu compartilho com vocês aqui, ensino para vocês o que eu aprendi com anos, mas muitos anos, para que você venha estar crescendo, aprendendo e tendo resultado, tá? Você tem que entender que você é a imagem e a semelhança de Deus. Assim Deus nos fez, a imagem e a semelhança dele. E qual é a nossa imagem e semelhança de Deus? É você poder fazer tudo, entende? Você pode tudo. Você tem o poder nas mãos. A vida é sua. Entende? Fisicamente, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, fisicamente. Agora, mentalmente, você pode estar em todos os lugares. Com o poder da fé, da sua imaginação, você pode ir para onde você quiser. Aonde a sua mente te levar, você vai. Entende? Então nós somos seres triunos, assim como Deus é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Entende? Nós somos a semelhança dele. Porque nós temos o poder de escolher. E Deus, ele escolheu você. Deus, ele chamou e escolheu você para você vencer. Mas não depende de Deus, depende de você, de ouvir a voz dele. Você sabendo que você é a imagem e a semelhança de Deus, que você veio do reino, você não pertence a esse mundo, como a palavra de Deus diz, que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, nós somos do reino. Outra palavra diz que aqueles cuja esperança se limita só nessa terra, ele é o mais miserável dos homens. O que isso quer dizer? Deus está se referindo que você tem um espírito, que você tem uma alma, e que o seu espírito, ele se conecta com Deus, e a sua alma se alegra, se refrigera com o Espírito de Deus. Entende? Então você não é desse mundo. Tá bom? Vamos se espiritualizar um pouco para você começar a entender o que eu vou falar. Principalmente para você que está servindo a Deus na Igreja Universal, principalmente a você que serve a Deus em uma igreja, em uma denominação, seja ela qual for, em uma religião, seja ela qual for, porque não é igreja, não é placa de igreja, não é denominação, não é religião que vai te salvar, que vai mudar a sua vida, que vai trazer resultados significativos para você, mas sim a palavra de Deus. É a palavra. É o cumprir com a palavra. E hoje nós vamos falar sobre teoria e prática. E servir a Deus no átrio e no altar. No átrio e no altar. Teoria e prática. Então vamos lá. Teoria. A teoria, o que a palavra de Deus diz sobre a teoria? Que somente a teoria, somente a letra da palavra de Deus, somente você conhecer a letra da palavra, isso vai te matar. Isso mata. Isso tem matado muita gente. Isso é visível, isso é notório. Você vê muitas pessoas que dizem que servem a Deus, ou até que servem a Deus, né? Mas elas servem na letra. Elas conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, elas pregam, elas falam, sabe? Elas têm a teoria na ponta da língua. Elas falam
de Abraão, elas falam de José, elas falam de Davi, elas falam de todos os personagens bíblicos. Ela só não fala dela mesma. Ela só não fala dela mesma. Ela só não mostra a vida dela. Ela só não mostra os resultados dela. Mas os resultados de Davi, o resultado de José, o resultado de Salomão, de Sansão, enfim, de todos os personagens que foram usados por Deus, tiveram êxito, ela fala, ela prega, ela profetiza. E Deus até usa essas pessoas para despertar, a abençoar outras. Entende? Porque é a palavra. Por mais que seja a letra, é a palavra que está sendo pregada. A palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a letra, ela mata. E não é a letra de um livro qualquer. Não é a letra de um livro de história ou de um conto, não. É a letra da palavra de Deus, ela mata. Ela mata. Por quê? Porque a pessoa conhece, na maioria das vezes entende, e não pratica, e não vive. Por isso você vê muitas pessoas que talvez estão há anos em uma religião, há anos em uma denominação, há anos falando de amor, falando de salvação, falando de Jesus, falando de cura, falando de prosperidade, falando de tudo que ela está conhecendo na letra. Mas ela mesma não vive. Ela mesma não vive. Ela mesma não experimenta. Ela mesma não tem como falar dela. Entende? Pelo contrário, ela tem morrido. Porque ela tem falado, pregado, anunciado um Deus que ela mesma não conhece. Então, ela tem morrido. Morrido. E com o passar do tempo, o estado dela se torna pior do que o primeiro. Então, você tem que tomar cuidado com a letra. É melhor você conhecer um versículo da Bíblia, você entender ele, e você se esforçar, colocar toda a sua força para praticar aquele um versículo e você viver aquele versículo. Ver a promessa se cumprindo daquele versículo, ter a sua experiência com Deus te revigorando, te fortalecendo, te avivando, ter a testificação do Espírito Santo testificando com o teu espírito que você é dele, porque você está cumprindo com a palavra, do que você conhecer toda ela e não praticar praticamente nada. Então, se a letra mata, como diz a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que a letra da palavra dele mata. O Espírito vivifica. O Espírito que há naquela letra, o Espírito que há naquela palavra, o Espírito que há naquela palavra pregada, anunciada, vivifica. Porque quando eu ouvi falar de libertação, que eu tinha que me libertar dos maus hábitos, dos vícios, né? Quando eu ouvi falar que não era bom eu viver na bebedeira, na prostituição, que aquilo não agradava a Deus, né? Mas ao diabo. Então eu tive que tomar uma escolha. Primeiramente é crer naquela palavra. Segundamente é viver aquela palavra. Eu tive que tomar uma atitude. Parar de dar desculpas e começar a viver a fé. Entende? A viver no Espírito. Colocar aquela palavra em prática. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, não adianta eu falar que cria em Deus, confiava em Deus, estava indo para a igreja, se eu ainda continuava com as velhas amizades. Eu ainda continuava sentando na roda dos incrédulos, dos escarnecedores, que escarnecia aquilo que eu estava ouvindo. Eu tive que viver no Espírito, dizer não. Entende?
não fazer o que eu fazia antes, nem fazer o que eles fazem. Entende? Para que eu viesse viver no Espírito e o milagre viesse a acontecer, que é a libertação tão desejada que eu queria. Entende? Eu tive que fugir do pecado e fujo até hoje, porque a palavra de Deus diz assim, ó, o pecado não é para você resistir, pecado é para você fugir. Pecado não se resiste, como muita gente fica tentando a si mesmo e tentando a Deus, né? Resistindo o pecado. O pecado não se resiste. O pecado se foge. Foge da carne, se entregando ao Espírito. Entende? O que resiste é o diabo. Resiste o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir o diabo? É quando o diabo ele se apresenta com maus pensamentos, maus sentimentos. Quando o diabo se disfarça e se apresenta de algo que aparentemente é bom. Está escrito que há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas no fim dá cabo de morte. Para o teu corpo, para a tua carne, está tudo bem. Mas o teu espírito, ele te alerta. O Espírito Santo, ele te alerta. Ele fala no seu coração que tem alguma coisa errada. Ele fala na sua mente, ó, não é esse caminho não. Lembra daquela palavra que você ouviu? Lembra daquela pregação? Lembra daquele conselho? Mas o que a pessoa faz? Ela ignora a palavra de Deus e ela se permite ser enganada pelo diabo. Ela não resiste ao diabo. E o que acontece? Ela cai em tentação, ela peca, o pecado gera morte e ela se enfraquece mais ainda. Então, sendo que Deus ele ressuscita os mortos. Não importa se a pessoa está morta espiritualmente, está morta no casamento, está morta financeiramente. Não. Deus ressuscita o morto. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Você só tem que decidir. Entende? Então, você entendendo que a letra, ela mata, você vai entender o porquê que tem tantas pessoas dentro das igrejas, com cargos, com títulos, com tempo, e muitas das vezes ela não tem fruto. Porque o que mostra se uma pessoa ela é de Deus ou não é o que ela fala. Não é o que ela fala e nem o que ela faz no quesito de Deus usá-la. Porque o fato de Deus usar alguém não mostra que aquela pessoa é de Deus. Mostra que o poder de Deus está sendo manifesto através dela, porque ela tem fé para ser usada por Deus. Mas ela não está tendo fé para ser de Deus. Aí você entende o porquê que Jesus ele repreendeu os discípulos que andavam com ele. Os discípulos andavam com Jesus, ouvia Jesus, via os milagres, mas eles não conheciam Jesus. Eles ainda eram carne, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado na terra. E quando eles saíram para anunciar o reino de Deus, que nem conheciam, eles não conheciam o reino de Deus, mas eles saíram para anunciar, porque eles ouviam falar da letra do reino e anunciava a cura, profetizava, e eles voltaram maravilhados. Por quê? Porque realmente quando eles falavam do reino de Deus, falavam da cura, falavam da salvação, as pessoas que ouviam criam naquela palavra e automaticamente o Espírito de Deus ele trazia existência na vida daquela pessoa que antes não existia. Então pessoas eram curadas, pessoas possessas eram libertas, né? A palavra que eles levavam, que era a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de salvação, surgia efeito na vida de quem cria. Entende? E eles voltaram maravilhados, felizes, alegres, porque estavam sendo usados por Deus.
E o que Jesus falou para eles? Não se alegres porque os demônios se submetem, ou porque curam, fazem milagres, porque não é mérito de vocês. É mérito do meu Pai. Entende? E vocês só estão fazendo porque me viram fazer. Aprenderam. Mas se alegrem porque o teu nome está escrito no livro da vida. Entende? Se alegrem por me conhecer. Se alegrem por saber quem eu sou. E por saberem quem vocês precisam se tornar. Então, a alegria deles não era para ser o que eles estavam fazendo, mas quem eles estavam sendo, qual era a intenção, como que estava o coração, se o coração estava limpo. Entende? Viver no Espírito. Viver no Espírito. E naquela época o Espírito Santo não tinha sido derramado. E mesmo assim eles eram usados por Deus. Isso dá para você entender que muita gente que é usada por Deus não tem o Espírito Santo. Muita gente usada por Deus não tem o Espírito Santo. Não tem os frutos do Espírito Santo. Muitas não têm o resultado na vida delas. Entende? Porque não tem o Espírito Santo. Porque não abriram o coração. Porque muitas das vezes dentro do coração ainda há mágoa, ódio, rancor, ressentimento. Há algum sentimento ali maligno, destrutivo, que ainda está oculto e escondido no coração dela. E ela não quer revelar. Mesmo assim ela faz a obra de Deus. Entende? Então, através dela, Deus usa ela para que as pessoas que ouvem a letra vivam no Espírito. Entende? E ela é usada e o poder de Deus é manifesto. É notório. Mas ela mesma não experimenta daquilo que ela fala. Isso é muito ruim, pessoal. Muito ruim. E não são poucas as pessoas que estão assim dentro das religiões, dentro das igrejas, dentro das denominações. Tem cargos, tem títulos, tem até ensinado o caminho que devem andar, mas ela mesma não anda. Ela mesma não anda. Tem até falado o que tem que ser feito, mas ela mesma não faz. Tem até falado de fé, mas ela mesma não age. Tem até falado, enfim, mas ela não consegue viver porque ela é carne. É carne. Então, os discípulos estavam na carne, não porque eles queriam, mas porque ainda não tinha disponível o Espírito Santo como está hoje. O Espírito Santo está disponível hoje. Tanto que logo após a morte do Senhor Jesus, antes da partida, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, aquele que vai consolar, guiar, ensinar e fazer vocês vencerem. Vencerem quem? Vencerem o quê? Vencer a eles mesmos. Vencer a si mesmo. Porque o nosso maior inimigo não é nem o diabo. É a carne. É a nossa carne. O nosso maior inimigo é a carne. O seu maior inimigo e o seu maior aliado é você mesmo. O seu maior aliado é o seu espírito. E o seu maior inimigo é a sua carne. É por isso que está escrito que a carne limita contra o espírito limita contra a carne. Aqueles que são espírito entendem a vontade de Deus. Aqueles que não são, não vão entender. Por mais que queiram. Não vão entender. Então você precisa viver no Espírito. E como que se vive no Espírito? Praticando a letra da palavra de Deus. Quando você ouve a letra, você precisa praticar. Entende? Se Deus disse para perdoar, é perdoar na prática. Não é perdoar. Se Deus disse para perdoar, é perdoar na prática. Entende? Não é com pensamento, nem com sentimento.
Se Deus disse para ir, para fazer, é para fazer na prática, não é na teoria. É fazer, mesmo sem querer, mesmo sem vontade. Por quê? Porque o querer vai vir e a vontade virá depois que você tomar uma atitude de obedecer e fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Entende? Se está escrito que para fugir da prostituição, é para fugir, é para abandonar. Ponto final. Entende? Se está escrito que o pecado mata e o espírito vivifica, então é buscar as coisas do espírito. Mas o que a pessoa faz? Ela dá desculpa. Ela dá desculpa usando a própria palavra de Deus. Então, quantas foram as vezes que eu dei desculpa falando: a carne é fraca. Eu errei, eu falhei de novo porque a carne é fraca. Mas no mesmo versículo diz que o espírito é forte. Então, isso mostrava que eu estava decidindo viver na carne, dando uma desculpa para mim mesmo e para as pessoas, para continuar pecando, para continuar errando, para continuar falhando, sempre me vitimizando, entende? Culpando a tudo, a todos, culpando o diabo, culpando a Deus, culpando os homens de Deus, mas não me responsabilizava que eu mesmo tinha que tomar uma atitude. Entende? Porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo estava comigo a todo momento falando o que eu deveria fazer. Não só falando, mostrando o que eu deveria fazer. E também aquilo que eu não deveria fazer. Não só falando, mas mostrando também. E é a gente que escolhe. Entende? Você decidiu ouvir esse áudio, esse vídeo. Então, isso mostra que você está buscando as coisas do Espírito. O que não falta hoje no YouTube são vídeos de entretenimento, são vídeos de diversão, são vídeos que irá tirar a tua atenção, que irá te distrair, que irá te desfocar da palavra de Deus. Que não falta. Se eu não vigiar, eu também. Se eu não vigiar, porque a palavra de Deus diz assim, vigiai e orai. A palavra de Deus não diz ora e vigia. O que mais tem são pessoas dentro das igrejas orando. Não está errado orar. Mas a oração delas é como um grito vazio diante de Deus. Deus até ouve, mas ele fica impossibilitado de responder e de atender. Por quê? Porque não é de todo o coração. Porque ela não está vigiando. Ela não está vigiando. Ela não está fazendo a parte que cabe a ela, de se santificar, de se separar. Entende? Então Deus ouve, quer responder, mas não pode. Porque ela está com dúvida. Ela está com medo. O pecado dela é no pensamento. O pecado dela é no sentimento. O pecado dela é nas ações. Enfim, alguma coisa está impedindo que Deus responda a ela. Ela não vê a resposta. E ela coloca a culpa em tudo e em todos, menos se responsabiliza. Mesmo se humilha, como a palavra de Deus diz. Se humilhai-vos, se humilhai diante de Deus. Os humilhados, não é os humilhados serão exaltados. Olha só. Muita gente pensa que é escrito na Bíblia assim, os humilhados serão exaltados. Não. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Aqueles que reconhecem que dependem, que precisam, que sozinhos não conseguem, porém irão se esforçar, fazer tudo que eles podem. Entende? Se humilhando diante de Deus, para que Deus os transforme. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. E será que nas orações você tem se humilhado diante de Deus? E se humilhar não é só falar, não. É agir. Fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo tem te pedido, tem te cobrado, tem te alertado, tem te aconselhado. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe se é se afastar das más amizades, se é pedir perdão para um parente, para alguém,
se é parar com vícios, com vícios, com entretenimentos, né? Prostituição, eu não sei, você sabe. E se você sabe, então você tem que tomar uma atitude, porque não adianta você saber e ficar orando, pedindo para que Deus venha te perdoar, porque o perdão não é um sentimento, é uma atitude de fé. Você tem que tomar, entende? Perdão é uma atitude. E nós temos que tomar atitudes diante de Deus e diante dos homens, tá? Então, compreendeu o que é a diferença de viver na carne? Quem vive na carne vive na letra da palavra, e ela se torna um religioso, ela se torna um hipócrita, ela se torna um fariseu, ela se torna um conhecedor da palavra de Deus, mas não um praticante. Então isso é pior do que o incrédulo, porque está escrito que a cobrança, que o julgamento, sabe, será mais severo na vida desses do que daqueles que ignoraram a palavra de Deus. Porque esses sabem do caminho da verdade, conhecem o caminho da verdade, falam muitas das vezes distorcido a verdade, falam meias verdades, se tornam pedra de tropeço na vida de muitos pequeninos que estão querendo entrar no cristianismo. O que é cristianismo? É Cristo no centro. Cristo sendo o centro da nossa vida. Cristo sendo o centro das atenções. Entende? Imitadores de Cristo. Cristianismo, imitar a Cristo. Então, tem várias denominações para isso. E quando a pessoa ela entra em uma denominação, entra em uma religião e ela começa a ver que o que ela está lendo na palavra de Deus não é o que ela está vendo, então isso impede que ela prossiga em buscar a Jesus, em buscar a Deus e o reino. Ela desiste. Então aquela ovelha, ela tropeça. Aquela pessoa que está iniciando na fé, ela tropeça numa pedra de tropeço. A pedra de tropeço era para ser a pedra principal, era para ser a pedra angular que Deus disse para, acho que foi para Pedro. Se você lembra, você diz aí, acho que foi para Pedro, né? Em vez dela ser aquela pedra de referência aonde a pessoa vai praticar, é por isso que eu falo. Anda com quem tem resultado. Anda com quem vive aquilo que fala. Vive aquilo que prega. Mostra aquilo que está falando. Anda com essas pessoas. Eu já conheci muita gente, eu já andei com muita gente que pregava que era uma beleza. Falava que era uma beleza. Se vestia que era uma beleza. Sabe? Tinha uma dicção, tinha um falar, sabe? Tinha fé. Aquilo até... Mas quando você andava perto daquela pessoa, você via que tudo que ela falava, ela não vivia. Tudo que ela pregava, ela não praticava. E o que acontece? Elas ficam no meio do caminho. E vem escândalo. E muita gente, ao invés de continuar na fé, abandona a fé. Porque pensa que todo mundo é como ele é. Um falso, um fingido, um hipócrita, que muitas das vezes está se aproveitando da palavra de Deus para se beneficiar. Entende? Mas não tem benefício nenhum em usar a palavra de Deus para próprio benefício. Não tem benefício nenhum. Tem o benefício de você viver a palavra. Você sacrificar. E isso vai te beneficiar. Entende? Então, você entendeu? De letra? Espírito. Viver no espírito é praticar a palavra. Ninguém aprende a andar de bicicleta na teoria. A teoria é para você ter uma noção, para você ter um norte, é para você ter um entendimento.
para quando você for colocar em prática, você ser assertivo. Não quer dizer que você não possa errar e não vai errar porque vai errar. Muitas das vezes, quando você for colocar em prática a palavra de Deus, você não vai conseguir na primeira vez, na segunda, nem na terceira, mas é na insistência, na persistência, na prática que você vai conseguir. Sem desistir, só não pode desistir. É igual andar de bicicleta. Nem todo mundo tem a mesma confiança, nem todo mundo tem o mesmo equilíbrio, nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo tem a mesma habilidade. Uns aprendem mais rápido, outros são mais demorados. Cada um viva conforme a sua fé. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume, mas todos vivam na fé. Entende? Então você tem que olhar para você e se espelhar em Jesus. Não se comparar com ninguém. A vida das pessoas é apenas uma referência, um ponto de partida para que você venha também seguir o seu caminho. Entende? Não imite ninguém. Se você tem que imitar alguém, imita o Espírito Santo. Paulo disse: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo estava falando assim, não me imita por mim, não. Me imita por Cristo, porque Cristo vive em mim. Na hora que vocês não enxergarem Cristo em mim, não me imita. Não faça absolutamente nada que Cristo não fizesse. Então, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Entende? É isso. Se você está vendo alguém que está falando de Cristo, mas ele não está imitando a Cristo, então para de ouvir ele, sai fora. É melhor você ouvir sozinho. É melhor você ler a Bíblia sozinho no teu quarto. É melhor você buscar a Deus sozinho. Ou até Deus mostrar alguém que, poxa, não, esse aí está dando exemplo. Entende? Então, pode seguir. Na hora que ele não der exemplo, Deus fala, para de seguir. Acabou. Você segue a Cristo. Então, vamos viver no Espírito e vamos conhecer a letra para praticar. Tá ligado? E agora eu vou falar sobre átrio e altar. Principalmente para vocês que estão dentro de alguma igreja, de alguma denominação, de alguma religião. Eu já fui da religião espírita. A minha avó era mãe de santo, para quem não sabe. Então, se você é espírita, não tem problema nenhum, eu te respeito, mas não é a religião espírita que vai fazer você mudar de vida. Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é a religião que vai fazer. Entende? Já passei pela Batista, pela Assembleia de Deus, e hoje eu estou na Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Mas eu sou do reino. Eu sou servo, sou amigo e sou filho. Estou na Igreja Universal do Reino de Deus. E o que eu tenho visto? Aqui na Terra existe o átrio e existe o altar. O que é o átrio? O átrio são os membros, são os visitantes que chegam em uma igreja. Primeiro, eles chegam como visitantes. São os visitantes. Como eu um dia cheguei para visitar, para ouvir, para buscar a Deus. Eu cheguei visitando. De visitante, eu me tornei um membro. Para você se tornar membro, então você tem que fazer um compromisso, não só com Deus, mas com a igreja, com as pessoas, né? Se batizar nas águas é bíblico, que é o simbolismo que você não quer mais viver na carne, mas sim entender e buscar as coisas do Espírito, né? E por aí vai, dependendo da denominação, cada um tem uma regra, cada um tem uma doutrina,
né? Você vai se tornar membro, você vai fazer parte de um grupo, você crescendo espiritualmente com entendimento, você vai ganhar cargo, título, e você vai começar a ser usado por Deus para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas o que acontece? Tem muita gente que vive no átrio, mas ela serve a Deus como se ela estivesse no altar. Entende? Ela vive no átrio. O átrio, no átrio você não é sustentado pela obra de Deus. Você é sustentado pelas suas obras. Quem está no átrio, que são os obreiros, os diáconos, os presbíteros, eu não sei o nome de outras denominações, mas você tem a sua vida, você trabalha e você se disponibiliza para servir a Deus. O seu sustento vem das suas mãos. Se você não trabalhar, se você não estudar, se você não aprender, se você não se dedicar na sua vida, você não vai ver resultado. Então o sustento do átrio não vem do altar, não vem dos dízimos, não vem das ofertas, não vem das doações, das contribuições que os visitantes, membros e colaboradores dão para a obra de Deus nas suas respectivas igrejas. Não vem. Entende? E tem muita gente que ela está ignorando o átrio, que ela está ignorando ela fazer o que ninguém pode fazer por ela. Entende? Ela plantar. Porque se ela não plantar, ela não vai colher. Ela está pensando que pelo simples fato dela ser usada por Deus, dela fazer a obra de Deus, dela estar na igreja frequentemente, constantemente, a vida dela vai mudar em um passe de mágica, ou de um dia para a noite. Mas não vai. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vivi alguns anos assim. Eu vivi alguns anos com essa cegueira espiritual, com essa religiosidade. Isso é uma religiosidade, isso é uma cegueira espiritual, que a pessoa pensa que ela servindo a Deus, fazendo para Deus, quanto mais ela fazer, mais ela vai ser abençoada. E não vai. Não é quanto mais fazer vai ser abençoado. Não, é quanto mais você ser de Deus, mais você será abençoado. É quanto mais você ser, não quanto mais você fazer. Não importa se você faz muito ou pouco. Não importa se você é usado muito ou pouco. O que importa é quem você é. Quem você tem sido para Deus. Não o que você tem feito para Ele. Entende? O fazer para Deus conta quando você é. Aí conta. Tem muita gente fazendo muito para Deus, dando a vida dela para Deus, mas o coração dela não é de Deus. As atitudes dela, quando ninguém está vendo, ou quando ela está só com os familiares, não é. Tem muita gente que está no átrio, que era para estar cuidando da sua família, porque está escrito assim, ó, aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida dos da própria casa, aquele que não cuida da sua família, é pior do que o incrédulo. Tem muita gente, infelizmente, isso é uma verdade, e é um tabu, isso não é falado. Dentro das igrejas, servindo a Deus, sendo usado por Deus, Deus usa, porque Deus é a própria sabedoria. Como que Deus vai ignorar, usar alguém que está querendo levar a palavra dele? Entende? Com os lábios, mas não leva ele em atitude. Deus usa aquela pessoa para falar e despertar a outros, mas ela mesma não é usada para mudar a própria vida, porque o coração dela está distante. Então você tem que ser, porque tem muita gente pensando que vai herdar a salvação, que vai entrar no reino dos céus,
mas ela não está no reino de Deus aqui na terra. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que vivem no reino de Deus aqui na terra. Aí sim. Aí sim. Entende? Só vai entrar no reino dos céus aqueles que conhecem a Deus aqui na terra. Tem intimidade com Ele aqui na terra. Fora isso, vai ouvir assim, infelizmente, afaste-se de mim, pois eu não vos conheço. Olha, você tem noção do que é essa palavra? De uma pessoa que serviu a Deus ouvir isso? Afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. Entende? São aquelas pessoas que estão pensando que vão ser salvas pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Entende? Você tem que nascer de Deus, ser de Deus, ser servo, ser amigo, ser filho. E não quer dizer que um filho ele é perfeito. Só teve um filho perfeito, Jesus. Nós somos todos imitadores dele. Miseráveis pecadores, imperfeitos, mas a todo momento, se humilhando diante dele. Para que ele venha nos lavar, nos limpar, nos purificar e nos ensinar na prática o caminho que a gente deve andar. Então, feio não é você pecar, errar, falhar. Feio é você persistir e insistir no mesmo erro, na mesma falha, no mesmo pecado e não lutar com todas as suas forças para não errar mais no mesmo erro, pecar mais no mesmo pecado. Entende? Você tem que aprender com os teus erros. Então tem muita gente vivendo no átrio, é como se ela estivesse vivendo no altar. Ela está esperando que Deus vai fazer por ela aquilo que ela tem feito por Deus. Não vai. Não vai, cara. Não fique esperando. E se você está pensando assim, isso mostra quem você é. Porque eu já fui assim. Eu fazia para Deus, mas eu queria que Deus fizesse por mim. Eu fazia pelas pessoas, mas a minha intenção era que Deus fizesse por mim. Eu ajudava as pessoas, mas eu queria que Deus me ajudasse. Sabe? Como se fosse uma moeda de troca. Deus não é moeda de troca. Entende? O poder de Deus ele é manifesto pela fé. Pela fé. Se você age a sua fé em prol da obra de Deus, a sua recompensa é galardão. A sua recompensa é galardão. É a morada nos céus. Mas, se você não ser, como que você vai ter o seu galardão? Como que você vai ter o seu galardão? Tem muita gente plantando para colher no céu. Mas, infelizmente, ela não vai entrar. Se ela não mudar, se ela não se transformar, se ela não limpar o coração, se ela não ser de Deus. Então você precisa crer que você é de Deus e agir como um. Não adianta ter uma crença mental e sentimental, não. É uma crença de fato e em verdade, em espírito e em verdade, não de letra. É você colocar em prática a letra que você conhece. Entende? E ter a sua experiência com Deus. Tá bom? Então creia que você é de Deus. Creia. Porque eu não posso crer por você, não. Entendeu? Creia que você é de Deus. E que você já mudou pela fé e agora só é o tempo para você mostrar para você mesmo. Porque você não tem que mostrar nada para Deus, não. As pessoas ficam, não, você tem que mostrar para Deus. Não, Deus ele conhece o teu passado. Ele pode ressignificar o seu passado. Está contigo no presente e quer mudar o seu futuro. Entende? Está preparando um futuro promissor para você, mas não depende dele, depende de você, depende das suas escolhas, todo dia. Em ouvir a voz do Espírito Santo. Então tem muita gente vivendo no átrio. No átrio. Pensando que está no altar.
Por isso não tem resultado na sua vida. Por isso olha pro casamento dela, não vê resultado. Olha para a vida familiar, não vê resultado. Olha para a vida financeira, não vê resultado. Olha para as áreas da vida dela, não vê resultado. Ela só se sente bem quando está dentro da igreja, porque é um ambiente de fé onde o Espírito Santo está ali, manifestando o poder de Deus. Então ela se sente bem. E muitas vezes nem na igreja ela se sente bem. É só treta, é só problema, é só confusão. Entende? Mas quando chega em casa, aí piora. Por quê? Porque ela não está sendo de Deus. Porque na hora que ela for de Deus, não importa onde ela estiver, não importa com quem ela estiver, não importa o que ela vai estar fazendo, porque ela vai estar sempre fazendo a vontade de Deus, porque ela é de Deus. Entende? E o coração dela vai ser um coração igual ao coração de Deus. Assim como o coração de Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. É porque ele era humilde. Entende? É porque ele era humilde para reconhecer suas falhas e se responsabilizar pelos seus erros. Porque Davi errou feio, pecou feio. Mas ele não abriu mão da presença de Deus. Ele não abriu mão de assumir, de pagar pelos seus erros. Isso agradou a Deus. Ele pagou um alto preço, mas ele não abandonou a presença de Deus. Pelo contrário, ele se humilhou diante dela. Se humilhou. Então, quando você se humilha diante de Deus, é humilde, e você busca a presença de Deus acima de tudo e de todos, acima até dos teus sonhos. O teu sonho tem que ser conhecer a Deus. Então, você vai viver o propósito dele aqui na Terra. Então, se você está no átrio, você tem que cuidar de si primeiro. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Para que você tenha condição de cuidar da vida dos outros. E quando eu falo cuidar da vida dos outros, é ajudar. Naquilo que você pode. Não é ficar falando, não. Show? Contrapartida, tem muita gente no altar. O que é estar no altar? O que é servir a Deus no altar? São aquelas pessoas que são chamadas para levar o Evangelho 100%, literalmente, para toda criatura, está 100% à disposição de Deus, que são os bispos, os pastores, os apóstolos, enfim, aqueles que fundaram igrejas, aqueles que vivem pela obra, né, são remunerados por isso. São remunerados, né, são remunerados para isso. São os missionários, né, que dependem de Deus, dependem de doações, dependem dos dízimos, das ofertas, das contribuições, das ofertas dadas com alegria, para que ela venha levar a palavra de Deus. Então esses vivem 100%. Então esses não têm vida, esses não têm sonhos, esses não têm projetos, esses não têm ambições, porque eles vivem no altar, eles vivem do altar e eles vivem para o altar. E muitos têm errado, têm falhado e têm pecado, por quê? Escolhem, decidem servir a Deus no altar, porém não vivem como que se estivessem lá. Entende? Não vivem. Não vivem do altar. Não vivem para o altar. Quantas vezes eu vi pastores, obreiros, bispos, diáconos, isso de todas as denominações e religiões, não importa qual. Falou que ia servir a Deus no altar, entregou a vida, fez um pacto, enfim. Fez um voto e voltaram atrás. Abandonaram, sabe? Não pensaram. E não tem problema em você errar.
é só você assumir e falar, poxa, isso não é para mim, cara. Eu não pensei em direito. Deus sabe que não é para você. Deus sabe que você não pensou direito. Deus sabe de tudo. Ele só está esperando você despertar. Entende? Então, Leandro, muita gente queria que eu fosse para o altar. Muita gente queria que eu fizesse a obra de Deus na Igreja Universal no altar. Mas não era isso que o Espírito Santo falava no meu coração. Não era isso que Deus queria para mim. Entende? Eu até queria na época, mas não era isso que ele queria, não. Porque com certeza, se eu fosse para o altar, eu hoje não estaria aqui fazendo esse vídeo para você, e nem muito menos teria todos os resultados que eu tive. Estou tendo no meu casamento, na minha vida espiritual, enfim, eu não tinha. Entende? Então você tem que saber. Você está no altar. Talvez você está no altar e não está tendo resultado nenhum. Talvez não era nem para você ter ido, era para você ficar no átrio. Talvez você está no átrio, talvez tenha... ao contrário, tem muita gente que está no átrio, mas para ela estar no altar. Entende? Eu não sei. Pergunta a Deus. Mas eu estou te mostrando o porquê que muita gente não tem resultado, o porquê que muita gente desiste, o porquê que muita gente cai, porque ela não vive a palavra que ela prega. Ela não vive a palavra que ela fala. Então, eu nasci para servir a Deus. Eu nasci para ser amigo de Deus, para ser filho de Deus. Eu nasci para desfrutar do melhor dessa terra. Eu nasci para espiritualizar as pessoas. Não importa se está no átrio, não importa se está no altar. Para mim pouco me importa. Porque no reino de Deus e no reino dos céus, não há hierarquia, irmão. Não há hierarquia. Aqui na terra há. No reino de Deus e no reino dos céus, não há. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Somos todos servos. Somos todos amigos. Somos todos filhos. No reino de Deus não há hierarquia. Há hierarquia aqui na terra, por exemplo. Há hierarquia na Igreja Universal do Reino de Deus, já onde eu estou como obreiro. Então, eu devo ter respeito, reverência, temor, entende? A quem está acima e a quem está abaixo de mim. Tem uma hierarquia para que tenha ordem e decência, entende? Para que tenha progresso. Tem que ter hierarquia, tem que ter. E a própria palavra de Deus nos ensina isso. Mas no reino de Deus não. Só existe um Senhor. Só existe um, cara. Só existe um. Nós somos todos irmãos. No reino dos céus não vai ter placa de igreja. Não vai ter religião. Não vai ter bispo. Não vai ter pastor. Não vai ter diácono, apóstolo, missionário. Não vai ter nada disso. Isso vai ficar tudo aqui. O que vai ter são os limpos e lavados com o sangue do Cordeiro, Jesus. Limpos e lavados com o sangue do Cordeiro, Jesus. Jesus. Aqueles que colocaram Jesus no centro. Aqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento que existe, e aquele que cumpre isso, cumpre muitas das vezes sem conhecer a palavra de Deus. Quer resumir a Bíblia? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como que você vai amar se você não conhece a quem é o amor, que é Deus? Para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra. Não só conhecer a palavra, viver a palavra.
Quando você vive a palavra, você conhece a Deus. Então a palavra de Deus se encaixa. Por isso que Jó disse: eu antes conhecia Deus só de ouvir falar. Jó era fiel, temente e íntegro a Deus só de ouvir falar. E por ele, só de ouvir falar de Deus e colocar alguns princípios em prática, ele era próspero. Mas ele não conhecia Deus, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha proximidade. Ele precisou passar por dificuldade, ele precisou perder tudo. Ele precisou ouvir da boca da esposa dele: amaldiçoe esse Deus e morra, para ele continuar na fé, não perder a esperança e continuar amando, para que ele pudesse falar: hoje eu conheço a Deus face a face. Então Deus andou com Jó em meio à dificuldade. Deus, ele anda com você em meio à perda, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à angústia, em meio à caverna, em meio ao fogo, em meio à cova dos leões, em meio às traições. Muitas das vezes você vai ser traído pelos irmãos, assim como José foi. Você vai ser jogado no poço, você vai ser vendido como escravo. E mesmo você estando certo, você fazendo a coisa certa, mesmo na escravidão, né, vão te caluniar, como foi a esposa de Potifar, vão te jogar na prisão injustamente, você agoniado vai querer tentar sair de lá, mas não vai conseguir, porque Deus tem um propósito para que você venha aprender a prosseguir olhando só para Ele, assim como foi com José. José foi usado para libertar o copeiro. José fez o bem, mesmo fazendo o mal para ele. Então isso é praticar a palavra: faça o bem, mesmo quando te fazem mal. Entende? Será que você está vivendo isso? E José revelou o sonho para o copeiro foi solto. E José, na angústia ali, falou: lembra-te de mim, fala do rei. Lembra-te de mim, que eu estou preso injustamente. Ele esqueceu. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus tem um plano, tem um projeto, e Ele não esquece. Como Ele não esqueceu de José. O copeiro esqueceu, mas não era o tempo, não era a hora. Deus lembrou de José. E José saiu de escravo para governador. Então, muitas das vezes, aqueles que te fazem mal hoje são aqueles que vão ser usados por Deus para te abençoar lá na frente. Por isso que você tem que olhar só para Jesus. Por isso que você não deve pagar o mal com o mal, mas sim fazer o bem, sem olhar a quem. E isso é só para aqueles que nasceram de Deus, estão no reino de Deus. Se a pessoa está somente na igreja, se a pessoa só tem um cargo, se ela somente fala da palavra, ela não consegue viver. E se ela não consegue viver os princípios, ela não está vivendo a promessa. Então você tem que viver a promessa. Eu sou a promessa de Deus. Você é a promessa. Entende? Você é o milagre. Então seja um milagre para as pessoas, que Deus irá fazer você ver que você é o próprio milagre. Fechou? Então, você que está na Igreja Universal, você que é jovem, você que deseja ser pastor, deseja ser bispo, amém, graças a Deus, irmão. Que Deus te abençoe, vai na sua fé. Se é isso que Deus falou no seu coração e é isso que você quer, então vai na sua fé. Mas enquanto você estiver no átrio, você tem que agir como se você estivesse no átrio. Você quer ir para o altar, mas você está no átrio, então vai estudar, vai se profissionalizar, vai aprender coisas novas, porque quando você for para o altar, Deus vai poder usar o seu conhecimento, a sua capacidade. Muitos não estão se capacitando, porque querem ir para o altar, querem servir a Deus no altar, querem ser pastor, querem ser esposa, querem ser bispo, querem estar de gravata, querem pregar, mas eles não viveram nada, não sabem nada, estão ignorando o átrio,
E quando forem para o altar, aí vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Por quê? Porque muitas das vezes Deus está falando no seu coração, ó, você quer viver no altar, mas por enquanto você está vivendo no átrio, então vai fazer a sua parte, que na hora certa eu vou te levantar. Vai se capacitar, vai estudar inglês, vai estudar espanhol, vai, enfim, o Espírito Santo já deve falar no seu coração, entende? Para quando você for para o altar, para que você venha estar pronto, venha estar capacitado. E quando Deus te der o talento, você não vem enterrar. Tem muitos recebendo talento, mas por ele não ter a capacidade, tem enterrado. Tem enterrado. Deus dá o talento para todo mundo, mas nós temos que ter a capacidade de multiplicar. Nós temos que ter a capacidade de multiplicar, porque se a gente não multiplica aquilo que a gente tem, até o pouco que a gente tem vai ser tirado. Infelizmente. Está escrito. Foi tirado daquele que recebeu um talento. Ele recebeu um talento. Era só ele multiplicar aquele um talento. Ele perdeu. Então, eu estou multiplicando o meu talento. Eu estou compartilhando com vocês o meu conhecimento, compartilhando com vocês a minha experiência, compartilhando com vocês aquilo que eu estou vivendo, aprendendo, para que você não venha perder tempo, para que o Espírito Santo venha encontrar entendimento na sua cabeça e encontrar espaço no seu coração, para que ele possa te guiar em linha reta, porque o povo de Deus ficou dando volta 40 anos no deserto e a terra prometida estava a uma distância de uma semana de caminhada, se eu não me engano, 40 dias eu acho, isso, 40 dias de caminhada. Eles levaram 40 anos, porque ficaram 40 anos duvidando, 40 anos murmurando, 40 anos reclamando, 40 anos olhando para a carne, 40 anos ao invés de focar em Deus, ou focar no homem de Deus, que era Moisés, Josué e Caleb. Não, focaram nas suas paixões. O que aconteceu? Aquela geração ficou rodando 40 anos, e aquela geração não entrou na terra prometida. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou na terra prometida aqui na terra. Moisés entrou no reino dos céus, mas na terra prometida aqui na terra ele não entrou por causa de uma desobediência. Assim muitos têm vivido. Mas aí já é outra história, outra pregação, outro aprendizado, é muita coisa. Mas foca nisso. Entre a letra e o espírito. Entre somente conhecer a palavra e viver. Escolha viver. Escolha viver. Não adianta você estudar a palavra de Deus se você não vive aquilo que você estuda. Entende? Eu vou deixar na descrição desse vídeo do YouTube o link da minha página do Face pessoal, tá? Leandro Mendes. Todo dia eu posto algo que Deus fala no meu coração, uma mensagem de fé, um espírito, enfim. Eu posto lá. Todo dia, se não for de manhã ou à noite, tem algo bem simples. Talvez mais uma palavra simples ali pode te despertar, tá? Eu posto no meu Face. Fechou? Para que você venha estar se alimentando. Então você me segue lá no Face, curta lá, para a gente estar crescendo junto, para a gente estar compartilhando aquilo que Deus tem falado com a gente. E mais uma coisa, esse vídeo tem 1h e pouco, eu acho, se eu não me engano. Pare de ficar vendo vídeos curtos. Pare de ficar no WhatsApp acionando o botão 3 para ver tudo mais rápido. Sabe? Pare. Pode parar. Porque isso é estratégia do diabo. Estratégia do diabo, irmão.
as coisas rápidas. A pessoa não tem paciência para nada. A pessoa não tem paciência de ouvir uma pregação, de ouvir ela não tem paciência. Tem pregações que demorou 2 horas para me ouvir. Eu não lembro muitas das vezes praticamente de nada, mas 5 minutos que fica gravado no meu coração já é o suficiente para mudar a minha história. E se eu não tivesse ouvido aquelas 2 horas, aqueles 5 minutos, não tinha surgido efeito. Às vezes Deus só precisa de 1 minuto, de uma frase, de um espírito, em uma pregação de 1 hora para mudar a sua vida, e você desconsidera. E eu estou falando por experiência própria. Todo dia eu ouço a palavra de um líder espiritual, todo dia eu ouço podcast, todo dia eu ouço algo relacionado à espiritualidade, a crescimento profissional, a crescimento na família. Todo dia eu ouço pessoas que estão tendo resultado naquilo que eu ainda não tenho. E às vezes é muita coisa que eu estou ouvindo, fica igual um quebra-cabeça de 1000 peças espalhado. Mas o Espírito Santo vai encaixando uma a uma. E daqui a pouco monta. Caramba, era isso. Caraca. Pô, beleza. Vambora, Deus. Uhul. Então não caia na ilusão, tá? Desse mundo onde tudo é rápido, tudo é fácil. Não caia na ilusão, porque Jesus, para ele começar a pregar, ele ficou 30 anos. Se o próprio Jesus ficou 30 anos estudando, 30 anos praticando, 30 anos treinando, 30 anos aprendendo, 30 anos ensinando, porque quando você ensina, você aprende. Jesus ficou 30 anos indo nas sinagogas, ouvindo, indo nas sinagogas falando. 30 anos. Só depois de 30 anos que ele levou o ministério. Então, em 3 anos, Jesus revolucionou o mundo. E às vezes você está ansioso, né? Está ansioso, querendo. Não, aprenda. Faça aquilo que ninguém pode fazer por você. Ninguém podia aprender por Jesus. Entende? Ninguém podia ensinar por Jesus. Ele teve que ensinar. Então, ensine aquilo que você sabe. Faça um canal no YouTube também. Compartilhe algo que você sabe. Entende? Seja espiritual, seja físico. Eu tenho um canal de troca de óleo também, onde eu compartilho algum conhecimento de troca de óleo. Eu tenho um canal pessoal meu, Leandro Mendes, que eu falo do dia a dia, algumas coisas. É porque o tempo é corrido demais e eu não estou tendo tempo. Então, por isso que eu estou postando muito pouco. Mas a minha vontade é ensinar tudo o que eu sei. Mas vai chegar a hora e o momento que eu vou estar ensinando. Entende? Por enquanto, faça o seu melhor na condição que você tem. Tá? Se você gostou do vídeo, você faça o bem. Curta, comente, compartilhe. Não somente porque eu quero que você me siga, não. É porque eu desejo que você mude, que você cresça, que você prospere de verdade. E lembre-se que prosperidade não é somente dinheiro. Entende? Dinheiro é muito bom. E eu tenho certeza que vai chegar a hora de você ter muito. Vai chegar a hora de você ter tanto que você pode comprar o que você quiser. Você só não vai comprar o que você não quiser. É aquilo, eu posso, mas eu não quero. Essa é a vontade de Deus.
que você possa ter, possa ir, possa comprar, possa realizar o que você quiser. Você só não faz aquilo que não é, sabe, que não faz sentido. Então, pô, isso não faz sentido, então eu não vou fazer. Mas você poderia, entende? Porque o dinheiro te proporcionaria isso, entende? Mas Deus vai te usar para você propagar o reino aqui na terra, para você investir no reino, para você, entende? Para você desfrutar, entende? Entende? Então, prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é uma pequena parte da prosperidade. Entende? A verdadeira prosperidade está em você conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, garantir a sua eternidade, né? E amar e ser amado pela sua família, amigos, pessoas e até desconhecidos de verdade. Entende? Ser amado. Então, eu nem te conheço, de verdade. Mas antes de você nascer, eu já te amava. Eu já te amava. Porque a gente é irmão. A gente veio do reino. Estamos aqui separados muitas das vezes pela carne. A carne nos separa. A vontade da carne. Mas o Espírito nos une em um só propósito, que é voltar para o reino, da onde que a gente veio. Então se sinta amado, se sinta amada por Deus. Deus, Ele te ama com amor incondicional. E Ele vai fazer tudo aquilo que Ele cumpriu. Desde que você faça tudo aquilo que nem Deus pode fazer por você, que é crer. Fechou? Deus te abençoe. Se aprendeu alguma coisa, você coloque nos comentários algo que foi mais forte. E mais para frente eu vou estar fazendo live mesmo, para estar ensinando ao vivo, falando ao vivo. Mas para isso eu não entendo muito de YouTube, mas eu acho que eu preciso de um número de seguidores, né? Eu vou estar pesquisando aí. Forte abraço. Tchau, tchau.